Iniciamos o terceiro e último bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com Araújo e Valmir. Eles são diretores da Associação dos Aposentados e Pensionistas aqui de Francisco Beltrão. Hoje não podia deixar de fazer essa pergunta para vocês. A gente já falamos aqui da assessoria jurídica que dá assistencial e amparo aos associados da entidade. Mas eu gostaria de saber, nesse enfoque, se há algumas reclamações de aposentados que vão lá na questão de maus tratos pela família, e também a gente tem acompanhado muito na mídia nacional que os aposentados, através dos familiares, vão e fazem empréstimo bancário. Sim. E as pessoas assim com bastante idade acabam assinando, muitos analfabetos, acabam lá colocando a digital, e o filho, ou parente, ou vizinho, ou amigo acaba se beneficiando desse financiamento e comprometendo a vida financeira desse aposentado. A pergunta então é, vocês recebem essa reclamação continuamente na entidade? Nós recebemos bastante reclamação desse tipo, e como é do conhecimento do público em geral aqui, eu inclusive trabalhava com empréstimos, era representante de um banco aqui para fazer empréstimo, né? Então, geralmente, os filhos, vamos dizer, tem muito filho aí que não dá muito valor para os familiares, né? E eles querem usurpar dos benefícios dele e tal, quer saber dos pais fazer os empréstimos, como você falou, e daí eles chegam em casa e depois o próprio pai, a própria mãe liga para a gente, ali aconteceu comigo muitas vezes: ó, senhor Araújo, o senhor faz favor, o senhor disse que não deu certo o negócio de empréstimo, porque senão o meu filho vai me pegar aqui se não fizer, não sei o quê, e eu não tenho condição de pagar. O senhor vê, eu recebo, naquela época era 520, 530 salário mínimo, eu recebo 520 e pago 180 de empréstimo. Eu gasto mais 150 de medicamento. Tenho água e tenho luz para pagar, né? Daí eu moro sozinho com meu filho, minha nora e um filho. E daí não tem renda, porque essa sobra não dá para... Então, mas o pessoal já está mais consciente disso aí, os próprios bancos hoje já estão mais, vamos dizer assim, não estão indo muito para... eles estão concedendo aí, entendendo a situação um pouco do aposentado, e estão tentando, vamos dizer assim, dar uma amenizada na coisa. A pessoa chega lá, ele tem direito a pegar lá 5 mil, dependendo da análise lá, só fornece 2, entendeu? Estabelecer um limite. Justamente, né? Estabelecer um limite para isso. Para que não comprometa a renda dele. Agora, também, a legislação hoje garante alguns direitos aos aposentados. Por exemplo, hoje o aposentado tem direito de fazer algumas viagens no transporte intermunicipal, e até há pouco tempo atrás, na Rádio Princesa, eu recebi muitas reclamações de aposentados que não estavam conseguindo esse direito. Você tem acompanhado essa situação? Como é que é o acompanhamento da Associação dos Aposentados com relação a esse direito que os aposentados têm? Isso funciona na prática? Está funcionando agora, porque eu até a gestão anterior eu fazia parte do Conselho Municipal do Idoso, né? E nós tivemos lá no Conselho Municipal do Idoso uma reunião com os proprietários das empresas de transporte aqui, e foi acertado, e a gente expôs lá o cumprimento do Estatuto do Idoso, né, que prevê isso aí. Inclusive as próprias empresas, elas encaminham hoje o pessoal para a gente, para pegar aquele extrato do valor do benefício para poder conceder a passagem. Uhum. Né? Então qualquer problema que tenha, principalmente aqui em Beltrão, na rodoviária, a gente é bem conhecido ali, a nossa sede é ali inclusive, então o próprio pessoal das empresas, eles procuram a gente, Tem uma cota, tem um limite dessas passagens que são concedidas? São 2 passagens por o ônibus, né? Cada carro pode levar 2 aposentados. 2. Agora, se já tiver sido concedido aquelas 2, os outros que quiserem, eles têm direito a pagar só 50%. Entendeu? O restante tem que... E também é importante frisar, né, Araújo, que quem tem direito é aquele que tem a renda familiar. Justamente. Até 2 salários mínimos, né? Justamente. Recebe até 2 salários mínimos, e... tem que estar, porque tem muita gente que, infelizmente, vamos dizer, não tem esse direito. Vamos dar um exemplo de uma pessoa que seja viúvo e receba a pensão. Uhum. Ele tem 2 benefícios, na verdade ele recebe R$1.000 e poucos, certo? Mas ele só pegava um extrato de um dos benefícios, porque são benefícios de números diferentes. A gente acessava lá, pegava o extrato e ele chegava lá e tinha o direito na passagem. Né? Então agora...
eles estavam exigindo que o aposentado fosse, o beneficiário fosse no INSS, para o INSS fornecer um extrato do rendimento dele. Daí lá apareciam os dois benefícios, então já não passava mais. Não se enquadrava porque estava fora. Justamente. E quanto à questão das reclamações, até eu tenho que agradecer o próprio Madruga aqui sobre um projeto que a gente encaminhou para ele, ele colocou apresentou à Câmara de Vereadores e foi aprovado, né? Inclusive, até hoje está implantado, mas não está implantado. Tem um número provisório, certo? Que é o projeto Disque Idoso, certo? A gente foi aprovado na Câmara de Vereadores, a gente cobrou, inclusive, o próprio prefeito, o vice-prefeito, e daí eles deram uma posição rápida até no assunto. Eles indicaram que eles iam fornecer um número, vamos dizer assim, provisório, que seria hoje é o 165, eu não sei direito ainda, porque, entendeu? Era para ser um 0800 com uma atendente própria para aquele número, certo? Sim. Mas está no Conselho Tutelar, então fica lá e eles atendem outra. Inclusive eu mesmo liguei lá e 2 vezes eu não consegui falar, certo? Agora, Aécio, os aposentados hoje, toda a classe trabalhadora, todas as pessoas hoje buscam ter uma representatividade na esfera municipal, estadual e mesmo federal. Certo. Os aposentados hoje, politicamente, estão gestionando, me parece, a criação de um partido político, né? Certo. Que seria o PAI, né? O Partido dos Pensionistas, Aposentados e Idosos do Brasil. Certo. Como é que a Associação dos Aposentados aqui de Francisco Beltrão está vendo a criação desse partido? Mas assim, sem ser chato, hoje eu gostaria que você respondesse assim, resumidamente, porque infelizmente nós já estamos chegando no final do nosso programa. Não, tranquilo. Esse partido, o PAI, ele foi criado em Brasília através do senador Paulo Paim, o presidente da Confederação e umas diretores lá, né? Foi criado, já foi lançado, teve a Convenção Nacional, já tem a comissão provisória. No Paraná já tem a comissão provisória também paranaense do Estado, e ficou definido que nos municípios onde tem a associação, que é a representante oficial dos aposentados, né? Então o presidente da associação, ele contribuiria. Eu não estou dizendo aqui que a associação está, vamos dizer assim, envolvida diretamente com o partido. A gente está simplesmente colaborando da angariação de assinaturas para poder ser feito o registro desse partido para tornar legal, certo? Agora, se nós conseguirmos registrar o partido até o prazo limite, que é 30 de setembro, provavelmente é aquilo que eu estou falando com as autoridades aqui do município, com pessoas da política mesmo, porque a gente é política, eu não tenho experiência nenhuma em política, simplesmente eu estou dando minha contribuição como presidente da associação, com a colaboração dos meus, vamos dizer assim, colegas de diretoria, para angariar esse número de 490 mil assinaturas que são necessárias para o registro. O partido existe, não existe legalmente, certo? Se a gente conseguir legalizar o partido até a data prevista, a gente tem pretensões de concorrer aqui, apresentar um candidato, vamos dizer, que queira participar, porque a gente não obriga ninguém, nem pode obrigar, certo? Então, a pessoa que quiser participar como candidato, a ideia da Associação dos Aposentados é indicar em torno aí de 3 candidatos a concorrer a vereador, certo? Ô, Adjeri, o partido já tem nome, é PAI, né? É PAI do Brasil. Partido dos Pensionistas e Aposentados e Idosos. Isso. Eu só queria deixar uma chance para mim dar o endereço da associação, tá? Nós estamos situados na rodoviária municipal, sala 11, né? Ao lado ali onde se agenda consultas, ali, os exames, né? E o horário de funcionamento é das 8h30 da manhã até as 5 horas da tarde. Sempre tem a secretária, eu também estou lá na medida do possível e também tem os colaboradores que também estão lá, que podem auxiliar quem tiver interesse. Quem tiver interesse em participar, não precisa se associar, simplesmente vai lá, se cadastre e tal, a gente vai analisar, não é porque tem que pagar, a gente pode analisar para ver se ele se enquadra na categoria de associados que não paga, né? E nessa categoria é aqueles que não são aposentados, que não têm renda e que não conseguiram se aposentar ainda. Então nós oferecemos a assessoria jurídica para buscar esse benefício para eles, entendeu? Mas aí eu quero agradecer então aí a sua participação aqui, Valmir, em especial também a tua participação, Araújo, aqui no programa Dentro do Fato, e dizer também, e aos nossos telespectadores,
que o Disque Idoso, a associação vai divulgar um número na mídia, Justamente, falar inscrito aqui de Francisco Beltrão, para que você que está assistindo, que sabe que algum idoso está sendo maltratado ou até mesmo usado ele financeiramente, e que faça a denúncia no Disque Idoso, que é onde a associação irá fazer a sua divulgação. Certo. Mas quero agradecer aqui também, em especial, sempre a participação do comunicador Adir Seleski e dos nossos telespectadores, que nos têm dado uma audiência enorme no nosso programa, e com isso tem aumentado a nossa responsabilidade. Lembramos a todos que o programa Dentro do Fato vai ao ar na TV Beltrão todas as quintas-feiras, às 22 horas, na sua primeira edição, na segunda edição, no sábado, às 17 horas. Lembramos ainda que o nosso programa está na internet, acesse lá, www.dentrodofato.com.br. Até lá e fiquem todos com Deus.